Olá, meu povo! Como vão vocês, seguidores do canal Juliana Bertolozzi? Tudo bem? Hoje, quarta-feira, 6 de janeiro de 2021. Pessoal, eu gostaria de falar hoje sobre um assunto, na verdade, que eu já discuti aqui no meu canal. Eu publiquei um vídeo sobre isso no dia 12 de dezembro de 2020, intitulado O Destrutivo PL 529 de João Dória. Eu acredito que muita gente não prestou tanta atenção nele naquele momento, mas eu acho que a ficha da população está caindo. E sobre o João Dória nós vamos falar no final. Vamos lá? Pessoal, esse PL, o 529, foi aprovado na ALESP, né, Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, na calada da noite, como sempre. Eu lembro até de ter mencionado isso no vídeo, porque é assim que os ratos agem, né? Durante a noite. E esse PL trouxe aumentos em praticamente todos os setores. Posso até fazer uma ironia. A única coisa que não vai sofrer aumento são frutos do mar, lagostas, caviar, até colchão vai ter aumento. Eu me lembro de ter citado, mas faço questão de citar novamente as consequências desse PL, porque, como eu disse, parece que agora a população está se atentando para isso, talvez porque esteja começando a receber os boletos de IPVA, né? Tá começando a gastar, comprar material escolar ou outras coisas, e agora está começando a sentir a dor no bolso. Inclusive, um dos fatos que mais chamou a atenção foi o aumento a diminuição na isenção do IPVA para os portadores de deficiência física, de mobilidade, que antes tinham uma isenção muito maior, e essa isenção praticamente desapareceu com as novas medidas do desgovernador. Eu vou depois colocar aqui algumas imagens que foram publicadas no perfil do deputado estadual Gil Diniz, que está combatendo isso fortemente, convocando inclusive um tratoraço. Depois eu vou explicar mais sobre isso no final, porque o setor agrícola vai ser muito prejudicado com essas medidas. Mas apenas para lembrar, pessoal, porque eu citei tudo isso nesse vídeo e eu não quero ser enfadonha, então eu recomendo que vocês assistam esse vídeo. Vou deixar o link aí, vai aparecer aí. Quem não assistiu, recomendo que assista, e quem assistiu, eu recomendo que assista novamente para ver de que modo o seu bolso vai ser impactado com essas medidas do PL 529, aprovado durante a madrugada em dezembro. Eu vou citar aqui alguns números e sobre os setores que já foram mais impactados, porque eu já citei tudo isso nesse vídeo e eu não quero ser repetitiva. As imagens que eu estou usando aqui de apoio e que depois eu vou colocar aqui para vocês
foram publicadas pelo deputado estadual Gil Diniz, que está lutando e organizando um movimento contra isso tudo, contra esse aumento, que vai prejudicar diversos setores, em especial o setor agrícola. Dória aumentou em 13,3% os impostos sobre pedra e areia. Portanto, construir vai ficar um pouco mais caro. Ele também aumentou em 13,3% o preço da farinha de trigo. O pãozinho nosso de cada dia também vai ficar mais caro. Ele também aumentou em 13,3%, parece que ele tem uma fixação por esse número, o frango. O almoço nosso também vai ficar um pouquinho mais caro, ou a janta. Em 9,4%, foi o aumento da camisinha. 13,3%, já foi, parece ter realmente uma fixação por esse número. Foi o aumento no preço dos medicamentos genéricos. E também, esse mesmo valor foi o aumento para etanol e diesel. E 9,4% foi o aumento dos ovos. Portanto, todos os setores da economia foram impactados, até colchão. Sabe onde você dorme? Também sofreu aumento. No total, Dória aumentou os impostos em mais de 7 bilhões de reais. Então, o preço de produtos do café da manhã, como o pãozinho, como eu citei, o leite, e o preço do almoço e do jantar vai ficar mais caro, já que ele aumentou frango, carne, verduras. Como eu falei, o setor agro foi bastante prejudicado e eu vou falar sobre isso mais especificamente. O deslocamento das pessoas vai ficar mais caro com o aumento do etanol e do diesel. E lembrando que o aumento do etanol vai impactar no preço da gasolina e, consequentemente, vai aumentar também o preço da gasolina, tá? O IPVA para os portadores de deficiência, de mobilidade, também dobrou, assim como carros, os impostos para carros que você aluga em locadoras para poder se locomover por aí. O setor do agronegócio vai ser realmente o mais prejudicado. Vai ser o que mais vai sofrer, e é por isso que amanhã, amanhã, quinta-feira, dia 7 de janeiro, os produtores rurais do estado de São Paulo estão organizando um tratoraço contra o aumento de impostos. Inclusive, há aumento de impostos até na compra de tratores, tá? Os organizadores dizem que pelo menos 150 sindicatos rurais já confirmaram e vão aderir. No setor rural, e é por isso que haverá esse tratoraço amanhã, teremos a taxação de produtos de adubos, que são os seguintes:
adubos e fertilizantes que eram isentos até então, milho em grãos também isentos. Todos esses produtos que eu vou citar eram isentos até então e agora vão subir 4,14%. Então temos adubos e fertilizantes, milho em grãos, farelos e torta de soja, diversos farelos, corretivos de solo, sementes, produtos veterinários defensivos, máquinas e implementos agrícolas, aditivos, premix e núcleos, rações e concentrados. Eu acho também importante, pessoal, a gente falar um pouquinho sobre a ficha corrida do senhor João Dória antes de se candidatar a prefeito, prefeito fantasma da cidade de São Paulo e agora desgovernador do estado e também fantasma, para a gente poder saber um pouquinho mais sobre essa pessoinha aí com quem estamos lidando. O currículo de João Dória é de causar inveja aos mais gabaritados sanguessugas do Planalto e ladrões de colarinho branco. Dória é um sucessor natural de Michel Temer e não tem nada a dever ou deixar para trás em matéria de sobreposição do público com o privado. Pelo contrário, a gente sabe disso, que ele como gestor prefere privatizar, passar tudo para o controle privado, inclusive instituições históricas como o Ginásio do Ibirapuera, do que cuidar desses patrimônios. Além disso, o senhor João Dória tem ligações com os piores estratos, as piores camadas da elite empresarial, não só do Brasil, mas do mundo, como muita gente já sabe. E então ele tem um arsenal infalível de manobras para abafar as suas ilegalidades. Então eu acho que está na hora disso tudo vir à tona. Abro aqui então o dossiê João Dória. Para que não haja dúvidas sobre isso, tudo que eu vou dizer agora, quando ele apareceu como candidato a prefeito da cidade de São Paulo, como a grande solução para os problemas, uma solução para a velha política que ele dizia que iria combater, quem conferir a extensa ficha corrida dele verá que não só ele fazia parte dessa velha política, como é, na verdade, um verdadeiro representante dela. Ele apenas finge se diferenciar, mas é um autêntico representante dela. Em 1988, quando ele deixou a presidência da Embratur, em um cargo nomeado pelo então presidente José Sarney, ele foi acusado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, de vários desvios de verbas e intimado a devolver os valores aos cofres públicos. A conta é meio difícil de fazer, porque na época ainda era cruzeiro, depois passou a cruzar, né? Mas foi uma soma bem significativa e ele não devolveu tudo não, tá? Ele comprou também uma empresa de prateleira, que
que é assim que chamamos as empresas que são paraísos fiscais, nas Ilhas Virgens Britânicas, para que assim ele pudesse adquirir um apartamento em Miami. Isso foi revelado no escândalo dos Panama Papers. Lembram disso? Para se tornar o candidato do PSDB, já que havia outros mais bem cotados e mais bem avaliados pela população e que provavelmente ganhariam dele, ele comprou votos e ofereceu benefícios aos filiados do partido nas prévias. De acordo com vários líderes do partido, inclusive muitos se afastaram e saíram do PSDB por conta disso. Com Geraldo Alckmin, ele cometeu abuso de poder e usou da máquina pública do Estado para obter vantagens ilegais nas eleições. Isso está nas acusações do Ministério Público, às quais ele responde até hoje. João Dória recebeu um cheque no valor de R$20 mil de uma empresa investigada pela Lava Jato em uma suposta venda de uma obra de arte. Uma gravação da Polícia Federal em uma de suas operações da Lava Jato, chamada Boi Barrica, se não me engano, João Dória aparece dialogando com o filho de José Sarney a respeito de uma indicação de cargo para a diretoria na Eletrobras. Em 2014, ele fez uma doação pessoal de R$50 mil para a Rocha Loures, o famoso homem da mala da JBS. João Dória omitiu e subvalorizou diversos bens em suas declarações à Receita Federal, chegando a apenas 179,6 milhões. A casa dele vale pelo menos o dobro disso, a casinha dele aqui em São Paulo. Entre 2014 e 2015, ele recebeu R$1,5 milhão em anúncios supervalorizados da gestão Alckmin. João Dória já foi condenado em duas instâncias na Justiça do Trabalho do Estado de São Paulo por não pagar horas extras, salário adicional noturno e verbas rescisórias a seus seguranças, que chegava a se submeter a jornadas ilegais de até 16 horas seguidas. Durante 15 anos, ele acumulou uma dívida com a prefeitura que chega a 90 ou 100 mil em valores atualizados, por recusar-se a pagar o IPTU dessa sua mansãozinha aí nos Jardins e quitou o valor apenas depois que esse caso veio a público. Muitas fontes dizem que ele nunca quitou o valor integral, não. Em 2012, João Dória obteve um favorecimento um tanto quanto suspeito da empresa telefônica Oi para a instalação de antena de condomínio de luxo em Trancoso, onde ele tem uma casa.
que inclusive agora no Réveillon foi a sensação de celebridades, políticos, todos estavam lá em Trancoso. E ele tem uma casa lá, né? Vai que... João Dória cercou um terreno público, de uso público, na verdade, para anexar a sua mansão. Ah, sim, ele tem outras, claro, não só de Trancoso, Miami, de São Paulo, mas também na cidade turística aqui de São Paulo, de Campos do Jordão, e se recusou a devolver este terreno, mesmo depois que a Justiça determinou a reintegração de posse para a Prefeitura. Mais de uma vez. Ele fraudou sua gestão para a concorrência com o patrocínio do Carnaval de 2017 na cidade de São Paulo, como demonstrado por vários áudios divulgados pelo Ministério Público que o investiga há anos, e promoveu em sua gestão, afinal ele é um gestor, diversas parcerias da prefeitura para que empresas ganhassem milhões em isenções fiscais doando remédios perto do vencimento, vencidos ou quase vencidos, para a população. João Dória intercedeu em benefício da sua esposa Bia Dória, junto à chefe de uma agência no governo Dilma, e posteriormente a dona Bia Dória, aquela que andou fazendo um escândalozinho aí porque uma viagemzinha para Miami foi cancelada. Ela obteve R$702 mil da Lei Rouanet para pagar uma exposição em Miami e um livro sobre a sua própria obra. Eu não sei o que ela poderia escrever a respeito dela e que obra seria essa, mas é melhor continuar na ignorância em alguns momentos, não? A ignorância às vezes é uma bênção. Para presidir a SP Negócios, que é o órgão público do município de São Paulo, responsável por parcerias e investimentos privados na cidade, ele nomeou o presidente da sua empresa, Lide, que é o Juan Queiroz, que é réu em diversas ações trabalhistas e dono de uma dívida de aproximadamente 60 milhões de reais e que tem os seus bens bloqueados pela justiça por não cumprimento de contrato. Para liderar a principal subprefeitura da cidade, que é a regional da Sé, ele nomeou Eduardo Odiloak, que é o condenado, que foi condenado já em 2 instâncias por improbidade administrativa. João Dória escolheu para liderar a Secretaria dos Transportes um réu em 2 ações na justiça por fraudes em licitações e contratos de trens no metrô. Para a Secretaria da Saúde, ele nomeou uma pessoa que estava sendo investigada no Ministério Público também por improbidade administrativa em transações com o Hospital das Clínicas, a Santa Casa, o Hospital do Servidor. Ou seja, como prefeito, compôs uma equipe, top, né? Campeã de processos, né? E contrariando orientações de sua própria equipe.
assim que assumiu o mandato de prefeito, ele ordenou o rebaixamento do órgão da prefeitura responsável por fiscalizar a corrupção, que é a Controladoria Geral do município, a um mero departamento. Por que será? Dória forjou o apoio de várias celebridades, especialistas aos seus programas, adulterou documentos para não se responsabilizar por trabalho escravo, já que ele tinha tido problemas com isso em sua própria mansãozinha, né? E já recebeu em suas empresas mais de 10 milhões de governos tucanos, 10 milhões de reais de governos tucanos. Que isso fique claro, tá, pessoal? Essas informações foram quando ele se candidatou a prefeito. Eu nem estou falando do que houve depois, quando ele passou a ser desgovernador, tá? E quando ele recebe alguma crítica, ele coloca os advogados dele para intimidar com ameaças qualquer opositor. Dória forjou o apoio de várias celebridades, especialistas aos seus programas, adulterou documentos para não se responsabilizar por trabalho escravo, já que ele tinha tido problemas com isso em sua própria mansãozinha, né? E já recebeu em suas empresas mais de 10 milhões de governos tucanos, 10 milhões de reais de governos tucanos. Que isso fique claro, tá, pessoal? Essas informações foram quando ele se candidatou a prefeito. Eu nem estou falando do que houve depois, quando ele passou a ser desgovernador, tá? E quando ele recebe alguma crítica, ele coloca os advogados dele para intimidar com ameaças qualquer opositor. Então, pessoal, isso aí é só um pouquinho das informações sobre o nosso desgovernador. Essa é a ficha corrida dele quando ele ainda estava se candidatando a prefeito da cidade de São Paulo. Eu não vou nem fazer aqui o levantamento do resto da ficha. Aliás, eu fiz, mas eu vou guardar isso para outro vídeo, porque senão a gente vai ficar aqui horas e horas e horas. Agora, volto a falar. Ele aprovou esse PL 529 para prejudicar a população, com esses aumentos absurdos de impostos que chegam a 600 milhões de reais. Amanhã vai ter uma manifestação sobre isso. E volto a perguntar: tem governador em São Paulo? Cadê você, desgovernador? Mostra a cara. Vem receber o carinho da galera, o carinho da população. Mostra a cara. O senhor está desaparecido aí desde antes do Natal. Cadê você, desgovernador? Tá com medo do tratoraço de amanhã? Tá com medo da reação da população? Tá com medo do quê, senhor João Dória? O senhor que é um criminoso com uma ficha corrida de respeito e de gabarito entre os maiores ladrões de colarinho branco que existem. Tá com medo? Sentiu? Medo de quê? Da população é que não é, com certeza. Mas vem testar a sua popularidade aqui.
te convido, vem testar. Eu me pergunto se por um acaso o seu desaparecimento tem a ver com a vacina que o senhor tanto está tentando empurrar à população, feita em parceria com o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac, que subornou autoridades lá na China e inclusive já admitiu isso. E o governo da China aprovou outra vacina para uso no país, que é uma vacina produzida pelo laboratório estatal Sinopharm, que revelou quase 80% de eficácia nos estudos clínicos. Ou seja, eu acho que isso deve ter gerado um certo desespero no senhor, não é, senhor João Dória? Para quem um dia já assistiu o Poderoso Chefão 1, tem uma cena bem emblemática quando começa a guerra de facções, a guerra entre as famílias, para estabelecer o poder das máfias. E então, a família de Don Corleone, retratada por Marlon Brando no cinema, Al Pacino, Robert De Niro, do Chefão 1. Quando começa a guerra, um dia chega um pacote na casa de Don Corleone. Um dos seus capangas abre o pacote, é um peixe morto. O outro pergunta o que isso significa. E a resposta então foi: é um recado siciliano, da máfia siciliana, que significa que alguém, no caso, um dos principais capangas, aliados de Don Corleone, havia sido morto e jogado ao mar. Aquele peixe morto simbolizava que o personagem Luca Brasi dormia com os peixes. Alguém por acaso sabe qual o recado que máfias chinesas dão para quem descumpre contratos? Ou vamos descobrir em breve? Finaliza esse vídeo aqui dizendo: esse apenas aqui que eu mostrei é só a ficha corrida de João Dória quando ele se candidatou a prefeito da cidade de São Paulo. A ficha dele para governador é 3 vezes pior. E volto a falar: tem governador em São Paulo? Tem desgovernador em São Paulo? Apareça, senhor João Dória. Apareça. Saia do esgoto em que se enfiou e apareça. Vem, a população te espera. Vem receber um grande abraço do seu povo, aquele que você tanto ama e com o qual tanto se preocupa, conforme seu vídeo. Apareça que nós estamos no aguardo. Abraço, galera. Até a próxima.